E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que estamos aqui, com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi editado pelo Espírito André Luiz e psicografado pelo missionário da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo, e nós ainda estamos no capítulo 20, Noções de Lar, graças a Deus, cujo assunto é muito importante para todos nós, não é? Que todos nós tivemos, temos e teremos sempre um lar aqui na Terra. Vamos aprendendo, não é? Até porque o conhecimento vai nos ajudando a viver melhor dentro dos nossos lares e nos preparando também para os lares do futuro, que ainda teremos, com certeza, muitas e muitas vezes ainda, por conta da nossa necessidade de reencarnar para aprendizado e resgate. No programa passado, Dona Laura continuou conversando com André Luiz sobre o problema que acontece na maioria dos lares da Terra quando não há um investimento, né? Resumindo, é isso, quando não há um investimento de ambas as partes para que aquela união que antes, na época do namoro e do noivado, era tão prazerosa, para que ela continue durante o convívio. Vou dizer de Clarencio, nós lemos 90 graus à sombra. Antes a coisa esquentava. E depois a coisa vai esfriando, até como Dona Laura coloca, que quando os cônjuges eles perdem o gosto da conversa, da camaradagem, realmente eles só estão de corpos unidos. As almas estão separadas. É um alerta que ela faz para o André Luiz, né, e para todos nós, por tabela, para que a gente procure analisar como está o nosso comportamento dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, que a gente pense se a gente está ainda cultivando aquela florzinha, não é? Que a gente começou a plantar lá na época do namoro, na época do noivado, na época do primeiro contato, né? Se a gente continua cuidando dessa florzinha ou se a gente já deixou para lá. Isso é uma meditação que cada um tem que fazer em particular. E se realmente algo está deixando para trás, que a gente tente se esforçar de alguma maneira para recobrar esse encantamento, não é? A gente, com o tempo, realmente a gente entende que todo aquele empolgamento da juventude, ele com o tempo ele vai terminando, né? Até por conta hormonal mesmo. Mas o interesse, a amizade, isso não pode acabar e não deve acabar. Nisso os hormônios não influem tanto assim, né? É a nossa vontade, o nosso querer de continuar mantendo isso aceso, né? Essa chama do amor acesa. E aí nós agora vamos entrar no parágrafo 12º, quando o André Luiz vai falar assim: tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo, replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Por quê?
porque as nossas encarnações são solidárias umas às outras. Como aqui ainda é um planeta de prova e expiações, muitas das vezes a divindade ela aprova e realmente induz para que aqueles casais que precisam ainda se unir para resgatar algumas dívidas, para fazer aprendizados juntos, que eles se unam. Então, ela está dizendo que, infelizmente, aqui na Terra, a gente vai ter muito mais uniões com problemas do que uniões sem dificuldades. Porque uma união de alma gêmea é uma união, em princípio, não é, de espíritos que se amam. Eles podem até estar a um nível intelectual um pouquinho diferente do outro. A gente sabe de uma união de alma gêmea que, num determinado momento, eles se separaram, no caso, a nível de convívio, mas em alma eles continuavam unidos porque eram almas gêmeas. Mas é a experiência da Lívia Lentulus com o senador Públio Lentulus. Eles eram almas gêmeas, livro há 2.000 anos. Livro há 2.000 anos. Isso. Mas, momentaneamente, o orgulho do senador falou mais alto e ele tirou a Lívia do convívio dele e dos filhos, mas ele não deixou de pensar nela um minuto. Ele jamais foi indiferente a ela. Com certeza. Tanto que depois de alguns anos ele se arrependeu muito do que fez e quando ele ia tomar o dia, né, que ele ia tomar a decisão de perdoá-la, de dizer que realmente errou, olha que para um senador admitir que errou, né? Ele ia pedir perdão, ela desencarna. Para quem não leu o livro, é uma ótima oportunidade. Muito bom. Muito, que é um livro muito bom, não é? A própria história dele, Emmanuel, a história dele se mescla com a época em que Jesus viveu na Terra, porque ele teve um contato espiritual com Jesus. Então, mais muitas das vezes um convívio de almas gêmeas é um convívio bom, mesmo que haja divergências aqui, né, ao nosso nível evolutivo, mas é fácil de um ceder. Quando um erra, o outro compreende. Se o outro errar, o outro compreende. Nas relações também de almas irmãs e afins, a coisa flui, mas como ela diz, aqui na Terra isso é raro. O que mais tem aqui na Terra são ligações de resgate. Então, né, todos nós, se Deus permitiu que houvesse a união, é porque algo tem que se fazer nesse relacionamento. Vamos fazer uma junção de raciocínios com o que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, olha, o maior número, a esmagadora porcentagem de ligações são de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Ponto. Na pergunta de número 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual o fim objetivado com a reencarnação? Porque nós reencarnamos com um programa estabelecido. E dentro desse programa está o casamento. Tem gente que não casa, tem gente que fica solteiro, mas no programa dele está lá solteiro, mas nós estamos falando de casamento. E esse casamento não foi por acaso, nós já falamos no programa anterior. E aí, na resposta do Livro dos Espíritos, dão a Kardec: expiação. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação. Olha a resposta dos Espíritos. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Ora, se você vai passar na sua encarnação 40, 50, às vezes até 60 anos da sua vida junto com a pessoa, você está convivendo com alguém que você se relacionou no passado com ela, com certeza absoluta. E aí, na maioria dos casos. Na maioria dos casos. E aí, na grande maioria dos casos. E aí, em cima dessa pergunta,
o Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele faz um comentário muito interessante em cima dessa pergunta 167. Né? Ele fala assim, olha, o matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. Porque na convivência, porque nós estamos pela primeira vez convivendo com aquele ser. São inúmeras vezes. São um relacionamento que é programado com alguém que nós já conhecemos. E ele termina assim, essa página. É o livro Vida e Sexo. Ele termina assim: toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém, no ajuste sexual, porque é aquela atração inicial que nós estamos comentando, ansiando por não nos desligarmos desse alguém, porque a coisa está boa, para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado, não só a cobrarmos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. Por isso é que a dona Laura está dizendo aqui que o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, algemas forçados, e a esmagadora percentagem são de uniões, ligações de resgate, porque os espíritos superiores acharam por bem, na avaliação deles, que é a avaliação de Jesus, porque são os prepostos de Jesus quem programam as nossas existências, as nossas encarnações. Eles avaliaram que para a nossa melhor resgate das nossas dívidas, a nossa colheita daquilo que plantamos, nessa encarnação é melhor estar ligado como marido e mulher. Podia ser pai e filho, irmão, podia irmã. ser neto e avó, podia ser irmão e irmã, mas agora é marido e mulher, a avaliação dos espíritos superiores. Então, é aquilo que nós sempre falamos, que os espíritos repetem. Nós não fazemos, gente, pelo amor de Deus. É uma luta nossa constante, grande. Mas é aquilo que os espíritos dizem. Aí é aquela questão de obedecer a Deus, que nós ainda não fazemos. Não fazemos, a gente pode dar um exemplo. Nossa rebeldia está em primeiro lugar ainda. Disso que o Marco colocou, dessa questão que nós estamos ligados àqueles a quem magoamos no passado ou, de alguma maneira, prejudicamos. A gente gosta de lembrar de um exemplo. Você, mulher, mãe, tem um filho, e você, ao invés de dar uma educação moral sadia para ele, você ensina para ele que ele é o melhor filho do mundo, que ele tem o direito de usar todas as mulheres, porque a mulher é feita para ser usada, que as moças que se cuidem, porque o meu filho é o melhor. E você vai ensinando os valores todos deturpados para esse filho. Numa próxima encarnação, você provavelmente o receberá como esposo, como marido. E vai ser aquele marido que, como foi criado por você de maneira errada e se acostumou a abusar das mulheres, ele agora vai abusar de você. De alguma maneira, para você aprender que o homem tem que respeitar a mulher. Então, você fez a dívida, você resgata a dívida. E, não é, dependendo da avaliação dos espíritos, agora aquele filho que você educou mal, que com certeza com isso também arranjou alguns débitos a mais, você tem responsabilidade sobre isso, agora você vai receber para ver se é bom realmente conviver com um homem que não sabe respeitar as mulheres. Mas você não casou ao acaso com aquele companheiro. Ele faz parte do teu passado. Porque Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz que todas as nossas encarnações são solidárias. O que quer dizer isso? Que o acaso não existe. Que tudo tem uma razão de ser.
É que, graças a Deus, a gente não lembra. Pela misericórdia divina, Deus não permite, ao nosso nível, que a gente lembre das coisas. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. No próximo capítulo, a Andréa Luiz vai abordar a questão das lembranças quando a gente morre, mas isso é para o próximo capítulo. Olha, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona sobre como se destrói o egoísmo, a resposta é longa, eu só vou ler um trechinho no final. Ele diz assim: o egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, a compreensão do espiritismo, como os espíritos dizem, como Emmanuel coloca, que o espiritismo é o disciplinador da nossa liberdade, quer dizer, nós compreendendo, aí é aquele esforço interno de compreender que nós estamos passando por uma situação de colheita daquilo que semeamos. E aí o Emmanuel completa na questão do casamento, ele fala que, compreendendo assim o espiritismo, a união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas. Continua infeliz, mas deixa de ser um cárcere de lágrimas, para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, a tentativa, né, de se equilibrar, de fazer uma afetuosidade, amizade no dia a dia, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com a lei, com os princípios de causa e efeito. Por quê? As almas já investidas no conhecimento da verdade, como nós, e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala, depois da morte do corpo físico, estagiam em sítios trevosos, por dias, meses e anos, reconsiderando as suas atitudes antes de reencarnarem novamente, e que vão abraçar de novo o reajuste, às vezes em condições piores. Né? E aí a gente vê o quanto o espiritismo pode nos ajudar, não é, na compreensão de que nada que nos acontece é por acaso. Então, as dificuldades num lar, entre marido e mulher, entre mãe e filhos, pais e filhos, irmãos, a gente, com a doutrina espírita, com a reencarnação, fica mais fácil da gente tolerar, porque a gente começa a perceber que o nosso lar é fruto, muitas das vezes, na maioria das vezes, das consequências do nosso comportamento do passado. Por isso a doutrina espírita também é consoladora nesse aspecto, porque nos ajuda a tolerar um pouquinho mais, a compreender um pouquinho mais. Aqui nós estamos tratando de relacionamento de casal, mas muitas das vezes com os filhos, a gente vê naquele filho que ele realmente não tem afeição por nós. Em alguns lares dá para perceber isso. Dá para perceber que um filho tem dificuldade com a mãe, o outro filho tem dificuldade com o pai. Mas se a gente para e pensa que, de repente, aquela situação, ela foi forjada já no passado, fica mais fácil de tolerar. De repente, o filho não nos ama porque nós o maltratamos em outras encarnações, nós o abandonamos, e agora fica difícil, de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos, o amor brotar repentinamente. Agora é um trabalho mesmo de agricultor, que vai cuidando do terreno, vai cuidando das pragas, vai cuidando do tempo, né? Se precavendo da questão do tempo, como é que está. O agricultor não faz isso? Para que ele tenha uma boa colheita, ele tem que cuidar do solo, ele tem que ver o adubo, ele tem que olhar como é que fica o clima.
Ele tem que ver se a planta está torta, se entortando para um lado ou para o outro, se tem erva daninha. É com o tempo. No caso dos relacionamentos também, a gente vai ter que usar a bênção do tempo para reconquistar aqueles a quem a gente muito ofendeu, a quem a gente muito magoou, não é? A gente tem inúmeros casos na doutrina espírita, né? Nos livros espíritas ou nas palestras espíritas, a gente escuta muito caso de que, às vezes, uma mãe, né? O caso do livro do Divaldo, do Lucien, que a mãe ele fica com hanseníase e ele é um estuprador. No caso, né, de uma outra encarnação, ele estuprou a filha dela, ou mandou estuprar, se eu não me engano, a filha dessa, o que hoje é mãe dele, na frente dela. Ela, quando reencarna com ele e ele adoece, ela só tem vontade de se livrar dele. Ela faz 2 bolos com veneno para que ele morra. E ele, conhecedor do espiritismo, no mundo espiritual, então, ele na encarnação, ele já começa, porque ele conhece o espiritismo, o nome ele já do começa... livro é Sublime Expiação. Não é, Marco? Ele com o espiritismo, ele já consegue entender ela. É uma história real. É, uma história real de um músico brasileiro. Interpretava Chopin. Ganhou na época, ganhou na época o prêmio chamado Prêmio Tchaikovsky. Não, desculpa, prêmio... acho que é isso, não lembro mais. E aí ele ganha esse prêmio e se torna um grande músico, pianista, né? Ele contrai hanseníase e eles isolam ele da sociedade. É uma família já, uma situação financeira muito boa, eles isolam ele da sociedade. E aí a mãe isola ele, só que a mãe não quer relacionar, ele leva ele manda ele para um leprosário. Na época era assim. E aí manda um bolo para ele. 2. O primeiro bolo que manda para ele chega para ele e manda, mas minha mãe nunca foi na cozinha, ele estranha. E ele, só que ele já está trabalhando no leprosário, ele está ajudando as pessoas. E já conhece o espiritismo. E já começa a conhecer o espiritismo. E aí ele já raciocina perante a vida, aquilo que a gente está falando do sofrimento com raciocínio, né? E aí ele não come o bolo na hora, vai atender uma urgência. Quando ele volta, o gato dele está morto, perto do bolo. E ele fica desconfiado e manda analisar o bolo. Tinha arsênico, o Divaldo conta na palestra, tinha arsênico para matar 10 cavalos no bolo, a quantidade de arsênico para matar ele. A mãe fez para isso. Só que se for ver o passado, explica, mas não justifica aquilo, né? Que a gente... Ele só vai saber do passado depois de mas é um livro excelente, é Sublime Expiação. Isso. E se procurar no YouTube, eu acho que tem a palestra do Divaldo. Tem sim. História de Lucien, Sublime Expiação no YouTube. É muito bom. É muito interessante para a gente ver o quanto a doutrina espírita pode nos ajudar a gente ter um pouco mais de paciência com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, com os filhos, no relacionamento com os filhos, que também é complicado, porque são almas que trazem a própria bagagem, que trazem a própria experiência, não é? Que muitas das vezes não foi parecida com a nossa. Então, o espiritismo vai nos ajudar e muito a desenvolver essa tolerância e a termos um comportamento daquele agricultor cuidadoso, que observa, que cuida, que analisa, que espera, porque uma outra coisa muito importante é a espera. Um bom agricultor sabe o tempo que a sua planta, né, o que ele plantou vai florescer. Nós também no nosso lar, se tivermos paciência e cuidados e investimento, como diz a dona Laura, de repente a coisa vai florescer muito bem, né? Os relacionamentos vão florescer muito bem. Mas, novamente, chegando ao final do nosso programa, pedindo que Deus nos ajude para que a gente possa cada vez mais compreender que os nossos lares são templos de Deus na terra, que a gente deve se esforçar bastante
para que tudo nele seja harmonia, seja paz, tranquilidade, compreendendo que não existe o acaso nos relacionamentos. Muita paz a todos. Muita paz, muito obrigado pela atenção, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.